Oi, espero que esteja tudo bem com todos vocês. Vamos continuar nossas revisões. Hoje o comentário das questões que foram enviadas na aula de terça-feira, certo? Juros e prisma. Primeira questão. Determine em quanto tempo um capital aplicado a juros simples, a taxa de 0,5% ao mês, triplica. Questões desse tipo vocês já fizeram várias, certo? Já tem no livro, tem algumas no livro de vocês desse tipo, e são bem simples, né? Então a dica sempre para fazer questões de juros, vocês vão coletar os dados, tá? Então os dados, quem são os dados aí? A minha taxa, que é de 0,5% ao mês. Eu quero que o meu capital triplique, então vai virar 3C, se o capital é C, vai virar 3C. Professora, mas eu não tenho capital, então você vai chamar esse capital de C, de uma variável qualquer, de X, Y, o que quiser. A gente está chamando aqui de C, tá? Que é C de capital. Então, se o capital é C, então o montante vai ser 3C. A taxa é 0,5% ao mês, ele quer saber em quanto tempo esse capital vai triplicar. Observa que é uma taxa bem baixa, né? Então, o que ocorre aí? Se é juro simples, então eu posso de cara já usar juro é igual a C vezes I vezes T. É a fórmula mais simples. E eu não posso esquecer, tanto no juro simples como composto, que isso aqui é válido. Os juros é sempre o montante menos capital. Essa fórmula aqui é de juro simples, mas essa daqui você pode usar tanto no... Essa daqui, esse entendimento de juros é igual a montante menos capital. Essa expressão você vai usar em todos os juros, simples e compostos. Então, se os juros é o montante menos capital e o montante é 3C, então meus juros vai ser quanto? 3C menos 1C. 3C menos 1C vai dar 2C. Então, meus juros é 2C. Então, onde tem J aqui, a gente vai colocar 2C. O capital é C mesmo. E a taxa vai ser meio sobre 100, 0,5 sobre 100, e o T é o que a gente quer encontrar. Deixa eu subir aqui um pouco. Você vai ter 2C igual a C, 0,5 sobre 100 vezes T, que a gente acabou de comentar, certo? A gente substituiu nessa fórmula de juros simples. Substituiu. Então, como é que eu vou resolver isso aqui? Eu vou dividir os dois lados por C. Dividindo os dois lados por C, você vai ficar com 2 igual a 1, que multiplica 0,5 sobre 100 vezes T. Então, quanto que dá isso aí? Você pode dividir 0,5 por 100 ou fazer meio pelos extremos. Foi o que a gente fez, meios pelos extremos, que é mais fácil. Então, fica 2 vezes 100 igual a 0,5T. Então, T vai ser igual, 2 vezes 100 vai dar 200, 200 dividido por 0,5. Quanto que dá 200 dividido por 0,5? É a mesma coisa que de 200 dividido por 1 sobre 2. Divisão de fração, aí fica 200 vezes 2 sobre 1. 2 vezes 200, 400. Então, vai ser em 400 meses. Muitíssimo tempo. Mas por que isso? Porque você está fazendo isso com juros simples e essa taxa é bem baixa, é 0,5% ao mês, não chega nem a 1%, certo? Então, a resposta correta está na letra E, 400 meses, ok? Segunda questão. Segunda questão, ao serem retirados 128 litros de água de uma caixa d'água de forma cúbica, questão de prisma, o nível de água baixa 20 centímetros. Então, essa caixa d'água tem a forma cúbica. O que significa? Todas as arestas vão ser iguais, certo? Aí você quer na letra A, calcule o comprimento das arestas da referida caixa. E letra B, calcule sua capacidade em litros. Não esquece que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, ou a mesma coisa que 1000 metros cúbicos, certo? Tanto faz, é igual. Letra A, vamos chamar de X o comprimento de cada aresta. Então, o que ocorre? Vamos pensar um pouco. Aqui, esse volume aqui é o volume do que foi retirado. O comprimento e a largura mudam? Não, certo? Vezes 20 centímetros. 20 centímetros é a altura que foi retirada. Então, a largura da caixa e o comprimento da caixa não mudam. E vezes o 20 centímetros.
Isso é igual a... Esse 20 está em centímetro, então eu não posso igualar a 128 litros. Então, o que você tem que fazer? Você vai transformar esses 128 litros em centímetros, para usar esses 20 centímetros aqui, que é o que foi retirado. Então, 128 litros é igual a 128 decímetros cúbicos. Quero passar de decímetros cúbicos para centímetros cúbicos. Como é que eu faço isso? Observe que é só de uma unidade para outra. Como está em cubo, então eu multiplico ou divido por 1000, dependendo do meu deslocamento. Como eu quero descer de decímetro para centímetros, então eu vou multiplicar por 1000. Então fica 128 vezes 1000, que dá 128.000 centímetros cúbicos, certo? Então, o volume vai ser igual, o volume do que foi retirado, x vezes 20. X vezes x dá x ao quadrado. Então, fica 20x ao quadrado igual a 128.000. X ao quadrado é igual a 128.000 dividido por 20. X ao quadrado é igual a 6.400. Raiz quadrada de 6.400, 80. Então, 80 centímetros é o tamanho da aresta dessa caixa d'água, certo? Todas as arestas medem 80 centímetros. Por quê? Porque ela tem a forma cúbica. Letra B, você quer o volume. Aí ficou fácil. A gente já usou a fórmula do volume na letra A. Vai ser o produto das três dimensões. O comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, o produto dessas três dimensões vai ser 80 vezes 80 vezes 80, porque ela tem o formato cúbico, certo? Então, 80 vezes 80 vezes 80 vai dar 512.000 centímetros cúbicos. Só que você não quer essa medida em centímetros, você quer em litros. Então, você vai fazer o processo inverso que a gente acabou de fazer lá no início. Então, você vai pegar 512.000 centímetros e vai dividir por 1000, para deixar essa resposta em decímetros cúbicos. Porque 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro. Então, 512 decímetros cúbicos é a mesma coisa que 512 litros. Respondida a segunda questão, ok? Terceira questão. A terceira questão, dado um prisma hexagonal, coloquei aqui o desenho para vocês verem, sabe-se que é irregular. Muito importante essa informação, certo? Ele é regular. O que significa ser regular? Na base, todas essas arestas são iguais. A lateral, as arestas laterais, todas têm medidas iguais. Então, é isso que quer dizer que é regular, certo? Sabe-se que sua altura mede 3 centímetros, H é igual a 3, e que sua área lateral é o dobro da área da base. Então, a área lateral é 2 vezes a área da base. O volume do prisma em centímetros cúbicos é. Então, qual a primeira coisa que a gente vai ver aqui? Você vai ter que chamar essa aresta da base de algo, né? Vamos chamar essa aresta aqui de A. E a altura já temos, a altura é igual a 3 centímetros. Então, vamos calcular a área lateral. Observa a lateral aqui do prisma e veja que ela é formada por retângulos. E a área do retângulo você sabe que é base vezes altura. Então, fica A vezes H, sendo que o H é igual a 3. Se eu fizer A vezes H, eu vou ter a área de uma das faces laterais. São quantas faces laterais? São 6. Por que são 6? Porque eu estou me referindo a um hexágono. Você tem 6 faces laterais, então vai ficar 6 vezes A vezes H. Substituindo o H pelo valor dado, que é 3, então fica 6 vezes A vezes 3. 6 vezes 3 vai dar 18 vezes A. 18 vezes o valor da aresta, centímetros quadrados. Por que é centímetros quadrados? Voltando aqui, porque esse 3 está em centímetros quadrados, a altura, ok? Vamos calcular agora a área da base. Guarda esse resultado aí da área lateral. A área da base. Qual que é a área da base? Observa a base. A base é formada por 6 triângulos equiláteros. Os 6 triângulos têm medida de área iguais. Por quê? Porque todas as arestas são iguais, certo? Então, todas têm medida A. Então, se eu calcular a área de um desses triângulos e multiplicar por 6, eu vou ter a área total aqui da minha base. Então, como que eu calculo a área de um triângulo equilátero? É A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, onde esse A é a aresta, certo?
Se minha aresta for L, então fica L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Como a nossa aresta tem medida A, então a gente vai colocar A ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Vezes 6, porque são 6 triângulos. Observa que esse 6 e esse 4 dá para você simplificar, dividindo tudo por 2. 6 dividido por 2 vai dar 3 e 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, a área da base fica 3A ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Já tinha aqui, mas eu resolvi repetir porque a imagem não está muito boa, ok? Então, a gente acabou de encontrar a área da base e já tinha encontrado a área lateral anteriormente. Então, é só substituir na expressão que ele deu, que a questão deu que a área lateral é igual a 2 vezes a área da base. A área lateral é 18A, deixa eu subir aqui, é igual a 2 vezes a área da base. Então, o que eu posso fazer aqui para melhorar? Cancela esses dois, né? Você pode dividir, 2 dividido por 2 que vai dar 1. Aí fica 18A igual a 3A ao quadrado raiz de 3. Aí vamos dividir tudo por 3A. Por que é 3A? Porque você tem 3A aqui e 18 é divisível por 3. E esse A com esse A vai dar 1, vai cancelar. Como se fosse cancelar, né? Então, 18A dividido por 3A dá 6. Então, fica 6. 3A ao quadrado, dividido por 3A, sobra só A. Por quê? Porque 3 com 3 vai dar 1. E A ao quadrado dividido por A, sobra só 1A. Tá aqui 1A. E o raiz de 3 você repete. Isolando esse raiz de 3, esse A, você vai ter que A vai ser igual a 6 sobre raiz de 3. Posso deixar isso aqui, professora? Nunca. Você nunca vai deixar a raiz no denominador. O que você faz quando tem uma expressão dessa? Você vai multiplicar tudo pela raiz do denominador. Isso se chama racionalizar a expressão. Então, racionalizando, multiplicando tudo por raiz de 3, vai ficar o quê? Vai ficar 6 vezes raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3. Você pode ver de duas formas. Pode ser raiz de 3 ao quadrado, que você cancela com o índice, fica só 3. Ou raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Quem é raiz quadrada de 9? Também é 3, ok? Então, 6 raiz de 3 dividido por 3. Dá para dividir? Dá. 6 dividido por 3, 2. Então, fica 2 raiz de 3. Acabamos de encontrar o valor da aresta. Se temos o valor da aresta, fica fácil achar o volume do prisma, que é isso que a questão pedia para a gente. O volume do prisma é a área da base vezes a altura. Todos os prismas você vão usar essa área. Esse volume, área da base vezes a altura. Agora, dependendo do tipo do prisma, essa base aqui, vocês vão ter que ver a figura para achar qual é a fórmula que eu uso para calcular a base. Ok? Se o prisma é triangular, então calcular a área desse triângulo. Se o prisma tem base quadrada, então calcular a área do quadrado. Se o prisma é hexagonal, calcula a área da base aí do hexágono, que é o nosso exemplo agora. E assim sucessivamente. Então, qual a área da base? É 3 vezes L ao quadrado, ou A ao quadrado, né? O nosso A é 2 raiz de 3, tá aqui 2 raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 3 sobre 2, que foi o que a gente já encontrou anteriormente, vezes 3, certo? Por que vezes 3? Porque 3 é o valor da altura desse prisma. Então, fica 3, certo? Vezes A ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, vezes a altura, que é 3. Então, vamos resolver essa potência aqui. 2 elevado a 2 dá 4, raiz de 3 ao quadrado você cancela com índice, fica só 3. Então, vai ficar 3 vezes 4 vezes 3. Repete essa raiz de 3 e repetiu esse 3. Tudo isso dividido por 2. Quanto que vai dar esse cálculo? 3 vezes 4, 12. 12 dividido por 2 dá 6. Certo? 3 vezes 6, 18. 3 vezes 18, 54. O raiz de 3 você repete. 54 raiz de 3 centímetros cúbicos. Esse é o volume do prisma hexagonal lá da questão. Certo? Alternativa correta, letra D. Quarta questão. Um videogame é vendido à vista por R$ 480 ou a prazo em 2 pagamentos de R$ 260, certo? Cada um. O primeiro no ato da compra e outro um mês depois. A taxa mensal de juros do financiamento é de aproximadamente igual a... O que você pode ver aí de cara? Então, cuidado com essa questão. Eu já coloquei questão desse tipo lá na prova passada.
Então, muita atenção. Esse 480 aqui é só para você ver qual é seu saldo devedor, certo? Sempre vai te dar esse valor à vista, mas observa que a questão gira em torno do pagamento a prazo. Então, vai ser duas parcelas de R$ 260. Então, você vai pegar 480 menos 260. 480 menos 260 vai dar 220. Então, 220 é o que a pessoa ficou devendo, certo? Então, é esse o valor que vai ser financiado. Sempre esse valor aqui é que vai ser seu capital. Então, o meu capital aqui é R$ 220. Mas quanto que a loja quer que eu pague? R$ 260. Então, esse é meu montante. Então, já achei o capital e o montante. Então, eu tenho juros. Toda vez que eu tiver o capital e tiver um montante, eu tenho juros. Quem é os juros? R$ 40. Por que é R$ 40? Porque 220 mais R$ 40 vai dar R$ 260. Aquela fórmula lá que a gente viu lá no início lá da primeira questão, certo? Se eu somar os juros mais o capital, eu vou ter um montante, ok? E o tempo é um mês e a gente quer descobrir a taxa. Então, eu posso direto jogar nessa fórmula. O juro é igual a C vezes I sobre 100 vezes T, ok? Esse sobre 100 aqui é que você já acha o resultado final da questão. Quem não colocar sobre 100, no final você ainda tem que multiplicar por 100 para achar o resultado final. Então, os juros, quem é os juros? R$ 40. Quem é o capital? 220. Quem é o tempo? Um mês. Só resolver essa continha bem rápida, certo? Que você vai achar I é igual a 18,18, a taxa. No final de um mês, ele vai pagar a taxa de 18,18%, ok? A taxa de financiamento aí do videogame. Questão de número, alternativa correta, letra B. Questão de número 5. Uma pessoa fez um depósito inicial de R$ 200 em um fundo de investimento que possui rendimento constante, sob juros compostos de 5% ao mês. Esse fundo possui 5 planos de carência. O que é esse plano de carência? Tempo mínimo necessário de rendimento do fundo sem movimentação do cliente. O cliente não pode mexer no dinheiro durante esse tempo, certo? Os planos são plano A, carência de 10 meses, plano B, carência de 15 meses, o C de 20 meses, plano D, carência de 28 meses, plano E, carência de 40 meses. O objetivo dessa pessoa é deixar essa aplicação rendendo até que o valor inicialmente aplicado duplique. Olha aí, você já tem uma informação. Deixa eu voltar, ela vai aplicar R$ 200 e quer que esse valor duplique. Então, a gente já tem um montante. O montante aí vai ser igual a 400. Quando somado aos juros do fundo, considere a aproximação de log de 2 igual a 0,3 e log de 1,05, 0,02. Para que essa pessoa atinja seu objetivo apenas no período de carência, mas com a menor carência possível, deverá optar pelo plano A, B, C, D ou E. Então, o que a gente vai fazer aqui primeiro? Vamos ver quem é os dados. O capital é 200, ela quer que esse capital duplique, então o montante é 400, o tempo é que você está querendo. Toda vez que for usar logaritmo é porque não tem mesmo tempo. E a taxa é de 5% ao mês. Como é juros compostos, vamos botar nessa forma de juros compostos. Vamos substituir os valores nessa taxa de juros compostos. Montante 400, capital 200, só substituindo 1 mais I, a taxa de 0,05% e elevado a t, que é meu tempo. Para simplificar a expressão, eu vou dividir os dois lados da equação por 200. 400 dividido por 200 dá 2. 200 dividido por 200 dá 1. Não é necessário colocar, porque uma vez o que está dentro do parênteses vai dar ele próprio. Somando 1 mais a taxa dá 1,05, tudo isso elevado a t. Muita gente não tem feito as questões de logaritmo porque acha que é difícil, mas pratique para você ver que não é, certo? Provavelmente seja as mais fáceis, porque você já tem todos os dados da questão. Veja isso. Muitos alunos também têm respondido e de forma brilhante, né? Parabéns a todos. Então, o que vai ficar? Aplicando logaritmo nos dois lados, o que vai ficar? Log de 2 igual a log de 1,05 elevado a t. Lembra que a gente estudou algumas propriedades para poder aplicar na matemática financeira. Quando eu tenho esse t aqui como expoente, ele passa para frente do logaritmo multiplicando.
Então, fica t vezes log de 1,05. Eu só mudei de lugar aqui, sem mudar os sinais, igual a log de 2, ok? Só que a questão deu pra gente o valor de log de 1,05. Deixa eu ver lá em cima aqui, vamos ver qual o valor de log de 1. Log de 1,05 é 0,02 e log de 2 é 0,3. Então, vamos substituir os valores. Observa que é provavelmente a questão mais fácil. Então, fica t vezes log de 1,05, que é 0,02, e log de 2 é 0,3. Isolo t. T vai ser igual a 0,3 dividido por 0,02. Eu não preciso de nenhuma calculadora para fazer isso. Você não precisa. 0,3 é a mesma coisa que 30. Multipliquei esse 0,3 por 100. Então, fica 30. E 0,02 multiplicado por 100 dá 2. 30 dividido por 2, 15. Então, vai ser no final de 15 meses, certo? Que esse capital dele vai dobrar. E 15 meses referem aqui, vamos procurar aqui, qual é dos planos que tem carência de 15 meses. Exatamente o plano B, certo? Então, a alternativa correta, letra B, ok? Tchau, até a próxima. Se alguém quiser discutir a resposta de alguma dessas questões, me avise. E se alguém tiver alguma dúvida na outra lista que eu estou enviando da primeira atividade avaliativa, também me avisa. Eu não vou discutir ela porque eu já tive resolvendo ela com alguns alunos. E vocês resolveram primeiro do que eu, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida do PDF com a solução, me avisa, certo? Boa sorte para todos, uma excelente prova para todos, muita atenção. A prova não está difícil, certo? Boa sorte, qualquer dúvida é só me avisar. Tchau, minha gente.